Seguindo aí, a gente vai falar sobre as pteridófitas, então nosso próximo grupo de plantas aqui, que já começa a ficar um pouquinho mais especializado, então ele já começa a ter características mais interessantes, características mais derivadas aí, e já ajudam a gente bastante a entender como que se dá todo o processo de diversificação das plantas atuais. Então, com as pteridófitas, a gente já consegue observar um pouquinho das novas características e como que elas se organizam aí para a gente conseguir perceber como que a gente teve toda a derivação das plantas atuais. Então, quando a gente fala de pteridófita, a gente ainda está falando de plantas criptógamas. O que é isso? Quando eu falar de plantas criptógamas, eu estou falando de plantas que escondem o aparelho reprodutivo. O aparelho reprodutivo ele não é tão visível, ele fica guardadinho, ele é microscópio, então não dá para a gente observar a estrutura reprodutiva dos grupos de pteridófitas. Óbvio que a gente vê uma estrutura ou outra, mas não dá para a gente perceber todo o processo embriológico, todo o processo de produção de um novo indivíduo, como é mais fácil de ver nas fanerógamas, que são grupos de gimnospermas e angiospermas. Então aqui, para a briófita e pteridófita, a gente ainda tem aí essa estrutura, as questões reprodutivas ainda escondidas ou guardadas em algum local, numa cripta, né? Aqui a gente considera as plantas atuais dentro de pteridófitas não possuindo sementes. Então, as pteridófitas atuais, elas realmente não apresentam sementes. Mas a característica de semente, de acordo com o nosso registro fóssil, surgiu sim nas pteridófitas. Mas, ao longo do tempo, aí, né, ao longo de todo o processo de pressão ambiental, todo o processo de seleção natural, a, simplesmente aí essa característica desapareceu por algum motivo. Hoje a gente já percebe que a presença das sementes é característico aí de grupos de gimnosperma e angiosperma. Então, considerando plantas atuais, o primeiro grupo a apresentar sementes são as gimnospermas. Considerando aí toda a evolução das plantas, o primeiro grupo a apresentar é a pteridófita. Beleza. São plantas que apresentam a oogamia, então eu tenho produção de oosfera, tenho produção dos óvulos, para a gente garantir aí o processo de fecundação, a reprodução cruzada, enfim. Então consigo garantir os processos de reprodução graças a esse evento de produção de gametas que já está acontecendo aqui também. Isso daqui é algo muito característico de pteridófita, que é a presença da alternância de geração. Lá na briófita, a gente tinha o esporófito e o gametófito, duas estruturas que garantiam o ciclo de vida completo. Então aqui também a gente tem um esporófito e um gametófito. Só que lá na briófita, o esporófito e o gametófito estavam presentes em uma mesma estrutura. A única diferença era que o gametófito, no momento da reprodução, ele dava origem à cápsula, né? E aquela cápsula seria o esporófito. Então a gente percebeu que lá, para esses grupos de briófita, a gente tinha numa mesma estrutura corpórea dois indivíduos presentes, um sexuado e o outro assexuado, gametófito e esporófito. Aqui a coisa muda um pouquinho. Eu continuo tendo duas formas reprodutivas, gametófito e esporófito, um sexuado e o outro assexuado. Só que aqui eles necessariamente são formas corpóreas diferentes. Por isso que eu falo que eu tenho uma acentuada alternância de gerações. Além de ocorrer a alternância de geração, ela ainda ocorre em organismos diferentes, em estruturas corpóreas diferentes. Ou seja, o gametófito ele tem uma estrutura corpórea completamente diferente do esporófito e não estão no mesmo organismo, coisa que acontece na briófita. Beleza. Então, olha, tanto o gametófito quanto o esporófito, eles possuem aí independência quando adultos. Então, quando eles chegam na maturidade adulta aí, eles não têm nenhuma ligação um com o outro. Então, o gametófito vai ficar em um local, o esporófito em outro local. Então, a gente vê que existe essas diferenças. Para esse grupo, quanto para o anterior, a gente vai ter uma das fases mais predominantes. Para grupos lá de briófita, o gametófito era a estrutura mais predominante, né? Quando entrava em reprodução, ele liberava o esporófito. Aqui não. Aqui eu tenho o esporófito sendo a estrutura mais desenvolvida. E o gametófito só vem quando ocorre o processo de reprodução.
Então, quando eu olho para uma samambaia, eu estou vendo esporófito. O gametófito ele não é visível ao olho nu. A gente não consegue olhar o gametófito e ver o desenvolvimento dele, justamente porque ele não é visível. Então, quando a gente olha para uma samambaia, o que a gente está vendo, na verdade, é somente o esporófito. Eu vou ter uma inovação muito boa. Isso daqui é uma das características mais importantes de Pteridófita. Presença de câmbio vascular primário. Xilema e floema primário. O que é isso? Xilema e floema diretamente ligado com o meristema do embrião e atuam no processo de crescimento em altura. Pteridófita já consegue crescer, não é limitada igual briófita. Só que é um crescimento em altura que não traz crescimento em diâmetro. Então o que acontece? Ela vai crescer para cima, mas não cresce para os lados, então ela não tem sustentação. Ela cresce até um certo momento e depois ela cai. E ela permanece esse crescimento aí ou em cima de um substrato, ou necessariamente caída, sem ter nenhum contato com local nenhum. É o caso das samambaias. Então eu tenho um câmbio vascular primário, garante uma certa sustentação, garante o transporte dos produtos relacionados à seiva bruta e à seiva elaborada, mas eu ainda não tenho sustentação para manter o corpo ereto, certo? Isso infelizmente ainda não acontece. Eu vou precisar avançar mais um pouquinho aí para a gente chegar com essa característica de sustentação para esses grupos, que é o que a gente vai ver lá dentro das gimnospermas. Quando eu falo de pteridófita, eu estou falando de plantas vasculares que apresentam câmbio vascular, mas que não possuem sementes. Todo o processo de classificação dos grupos dentro de pteridófita, ele é dado a partir da forma do esporófito. Já já a gente vai ver cada um dos grupos aí. Então a gente vai ter o licopódio, a psilófita para falar, mas são cada um deles e como que eles vão se organizar de acordo aí com a estrutura corpórea do esporófito. Como o esporófito ele é a estrutura predominante, é bem óbvio que ele vai ter uma diversidade muito grande. Então, provavelmente vocês não conhecem outras pteridófitas além da samambaia. Mas quando eu mostrar para vocês as plantas, provavelmente vocês já devem ter visto em algum local. E na verdade aquilo era uma samambaia da mesma forma que as que a gente já conhece como samambaia. A gente vê esses grupos completamente diferentes aí, mas algumas características são similares e a gente acaba agrupando em grupos recentes, em dois grupinhos de grupos recentes aí, que são os licopódios, que já já a gente vai ver, e as pteridófitas propriamente ditas. Então, eu tenho o licopódio, que é um grupo aí de pteridófita, e a própria pteridófita, que é o grupo mais diversificado, que é o grupo mais representativo aqui para pteridófitas em geral. Então só tomar um pouquinho de cuidado, porque existe um grupo dentro de Pteridófita que também se chama Pteridófita. A mesma coisa a gente viu lá na Briófita. Tinha um grupo de briófitas que também se chamava Briófita. Só tomar um cuidado com isso daí. Quando eu falo de licopódios, eu também estou falando de plantas dentro de Pteridófitas aí. Beleza. Primeiro que a gente vai ver aí está relacionado com a estrutura do esporófito. Então, quando eu olho para o esporófito do indivíduo, independente de qual que eu estou falando, independente de qual filo, qual subfilo que a gente está trabalhando aqui, eu tenho necessariamente o esporófito sendo dividido nas estruturas reais, nos órgãos vegetativos reais das plantas. Então, no grupo anterior, a gente falava rizoide, a gente falava caulide ou caloide, a gente falava filide ou filoide. Aqui não. Aqui a gente já fala raiz, caule e folha. Já tem o câmbio vascular. Então, esses órgãos vegetais já estão completos. Esses órgãos vegetais já estão totalmente desenvolvidos, prontos aí para gente, para eles desempenharem as suas funções. Vou ter a presença dos esporângios formando os soros. O que é isso? Um conjunto de esporângios que vai estar presente aí na estrutura da folha. Vamos ver primeiro esse esporângio? Dê uma olhada aqui. Quando eu olho para um soro, o que eu falo que é um soro? Ele seria cada uma dessas estruturas menores que a gente está vendo aqui. Ó. Então, cada uma dessas estruturas compõe um esporângio. O conjunto de vários esporângios aglomerados, eu tenho a presença de um soro. Então, o soro nada mais é que um monte de esporângio aglomerado. Quando eu olho dentro do esporângio, olha o que eu tenho: um monte de esporos. Eu tenho vários esporos aí dentro de cada um desses esporângios. Quando esse esporângio se abre, libero esses esporos para reprodução sexuada. Já já a gente conhece ela. Voltando um pouquinho,
Isso daqui representa a estrutura corpórea de uma Pteridóptera generalizada, onde a gente vê a presença do limbo ou a lâmina, ou seria a folha, certo? Eu tenho toda essa estrutura presente aqui. Tenho o pecíolo, que a gente já conhece lá da folha, lá da anatomia vegetal. Tenho as raízes, um caule tipo rizoma, então um caule subterrâneo, e tenho o fronde, que seria o conjunto aí de pecíolo mais o limbo, que necessariamente seria a folha também. Mas a gente percebe essa estrutura corpórea aqui já sendo uma conquista muito grande em termos de órgãos vegetais, porque até então a gente não tinha essa morfologia, né? A gente tinha alguns órgãos bem rudimentares, bem simples, sem câmbio vascular, e agora a gente já melhorou. A gente já tem aqui o câmbio vascular e já tem uma organização bem melhor para esses indivíduos aqui. Seguindo aí, dê uma olhada nisso daqui. Se vocês já olharam uma samambaia, a folha da samambaia do lado de baixo, vocês perceberam que tem algumas bolinhas. Aquelas bolinhas são os soros, isso tudo aqui. Se eu pegar aquelas bolinhas debaixo da folha da samambaia e ampliar numa lupa, eu vejo isso daqui. Cada um aí dos esporângios sendo responsáveis pela produção dos esporos. Essa disposição desses soros pode ser das mais variadas formas possíveis. Por exemplo, nas avencas, que é um tipo de samambaia, eles vão ficar na periferia, na borda da folha. Vai ter samambaia que vai ficar bem encostadinho aqui na nervura central. Estão vendo? Olha, bem encostado na nervura central. Em outras, eu vou ter inúmeras carreiras de soros presentes na epiderme abaixo da folha. Então, uma quantidade muito grande de soros aí. Ou eu posso ter bolinhas de soros espalhadas, ou eu posso ter aglomerados de soros, enfim. Eu posso ter várias formas aí de representar a quantidade, né, de soros presentes numa folha. E quando eu não estou em eventos reprodutivos, eu não apresento os soros aí demarcados na minha folha. Aqui a gente tem a representação de um soro cortado, olha a quantidade de esporângios, olha os esporos ali dentro. Quando esse esporângio se rompe, os esporos são lançados no ambiente e eles podem ir para um local germinar e dar origem a novos grupos de plantas aí. E no caso vai ser a estrutura de reprodução sexuada. O que acontece? Quando esse esporângio se abre e libera os esporos, cada um desses esporos tem a capacidade de dar origem a uma estrutura reprodutiva. Ela é chamada de protalo. O que é o protalo? Ele é o gametófito da samambaia. Ele é o gametófito dos grupos aí de pteridófitas. Então, quando eu tenho esse esporo indo para o ambiente e germinando, ele vai dar origem ao protalo, que é o gametófito. Nesse momento aqui, eu vou ter duas estruturas. Lembram que lá na pteridófita eu tinha arquegônio e anterídeo na estrutura reprodutiva? Que era um produzia os óvulos e o outro produzia os anterozoides. A mesma coisa eu tenho aqui. Nessa porção acima do protalo, eu tenho os arquegônios, que vão produzir aí os óvulos, o óvulo no caso. E aqui na porção abaixo eu tenho os anterídeos, que vão produzir os anterozoides. Libera os anterozoides, isso pode necessariamente migrar e fecundar o próprio arquegônio, fecundar o próprio óvulo. Quando essa fecundação acontecer, gera o embrião. Esse embrião vai crescer e vai dar origem ao esporófito. Então, olha, essa estrutura aqui é o protalo, ocorreu a fecundação, o embrião que estava aqui dentro vai dar origem ao esporófito. E isso daqui vai ser essa samambaia que a gente vê, vai ser essa samambaia que a gente consegue plantar. Essa é um indivíduo adulto e já é o esporófito. Então, o gametófito a gente não vai conseguir ver ele. Necessariamente é um indivíduo em transição aí. Se a gente tem um monte de pteridófita em casa, não quer dizer que todas elas ali tenham passado por esse evento aqui. Podem ser mudas, brotos e por aí vai. Mas pode acontecer isso em casa. Então, se tiver uma área úmida, esses esporos podem entrar em contato, germinar e dar origem a uma nova pteridófita. Então, quando a gente vê em muro, pteridófita nascendo em muro, foi isso aqui que aconteceu. Nesse caso, ninguém levou uma mudinha e colocou lá.
Então, nesses casos, ocorreram necessariamente os processos de fecundação naquele local. Provavelmente em um período chuvoso, ou em um momento úmido daquele muro, daquela parede, daquele barranco, enfim. Então, em um momento úmido, esses eventos aconteceram aí. Como é anterozoide, é um gameta flagelado, então ele vai depender de água para nadar. Ele não vai conseguir realizar esses eventos sem poder nadar de forma alguma. Aqui a gente tem o ciclo de vida, vamos ver como que ele funciona. Olha o que eu tenho aqui. O esporófito maduro, então a samambaia pronta aí, no seu estágio mais derivado. Se a gente olhar do lado de baixo da folha, olha a quantidade de soros em amarelinho. Esses soros representam vários esporângios. Pega um esporângio, que vai realizar meiose, a produção de gameta, né? Que vai dar origem aí aos esporos. Esses esporos vão para o ambiente, vão germinar e dar origem ao gametófito. No gametófito eu tenho, no gametófito que é o protalo, ele vai ter o arquegônio, produzindo a osfera, e o anterídeo, produzindo o anterozoide. Um anterozoide é capaz de fertilizar, de fecundar essa osfera, tem um zigoto sendo formado, esse zigoto torna-se agora o embrião, entra em desenvolvimento e dá origem ao esporófito jovem. Ele agora só precisa crescer para dar origem ao esporófito maduro. E agora eu tenho um indivíduo adulto de novo. Esse gametófito ele se degenera, já não tem mais função nenhuma, e a maior parte da vida das pteridófitas é o esporófito que domina a estrutura corpórea. Sim. Essas plantas precisaram de algumas características novas aí para garantir a sua conquista do ambiente terrestre também, assim como aconteceu lá nas briófitas. Então, em um primeiro momento, a obtenção de água. Então, agora que a gente tem raízes verdadeiras, a gente melhorou muito a forma de encontrar água, a forma de buscar água no solo, a partir da utilização de um sistema radicular verdadeiro. Agora a gente consegue conservar a água, a presença da cutícula nas folhas. Então, aquela camada de cera impede a perda de água. Então, essas plantas conseguem agora armazenar água, conseguem manter a água na sua estrutura corpórea. Então, isso tudo é vantagem para ela. A sustentação e o transporte. A presença do xilema e floema como tecidos de transporte e sustentação, por portarem lignina na sua composição, garantiram tanto a sustentação quanto o transporte aí dos grupos de pteridófitas. Então, só vantagens para eles. Os estômatos para as trocas gasosas, então a gente já vê isso aqui presente. A captação de luz pelas folhas, então tem folhas mais desenvolvidas do que as briófitas. Então, obviamente que a produtividade da fotossíntese é maior agora, eu consigo ter uma taxa de produção maior. São os grupos a realmente serem os primeiros a conquistar o ambiente terrestre de uma forma mais eficiente, porque as briófitas ocuparam somente com o ambiente úmido. A pteridófita pode viver num ambiente totalmente terrestre, só não vai reproduzir sexuadamente. Mas ela pode seguir assexuadamente por um bom tempo aí e viver no ambiente terrestre sem grandes problemas. Então elas ocuparam melhor o ambiente terrestre. Mas ainda são limitadas para a reprodução sexuada, porque ainda tem anterozoide. Preciso perder esse anterozoide em algum momento. Beleza. Aqui a gente vai falar agora sobre outras pteridófitas que a gente tem, alguns representantes. Só ver algumas imagens de alguns representantes. Esse daqui é o samambaiaçu, parece até um coqueiro. Aí agora vocês vão me perguntar, mas Edmar, tem alguma coisa errada aí? Porque você falou que ela só tem câmbio vascular primário, então ela não cresce em diâmetro. Olha a espessura que eu tenho dessa planta aí. O que está acontecendo? O samambaiaçu, ele não tem um tronco, né? Ele não tem um tronco... Não tem o tipo de caule tronco, ele tem o rizoma. Só que esse rizoma pode crescer ao redor dele mesmo. E no que ele vai crescendo ao redor dele mesmo, ele vai soltando suas folhas. Então vai chegar um momento que aquele conjunto de caule enrolado em si mesmo vai dando sustentação e ele vai subindo. Então não é um tronco, certo? Elas não têm tronco. Aqui eu tenho um conjunto de rizoma associado e ele vai subindo, vai soltando folha, as folhas vão caindo e vai tornando esse formato aí de tronco, mas não é um tronco que essas plantas possuem. Tronco, na verdade, demora a aparecer. Os trevos, então o que a gente chama de trevo de 4 folhas, na verdade é uma pteridófita. Grupos aí mais comuns no ambiente aquático, então aqui eu não tive ainda a possibilidade de ocupar o ambiente terrestre, ainda são bem limitados à água. Então, tanto para reprodução quanto para sobrevivência, são grupos de pteridófitas que ainda dependem da água. A gente vai ter grupos que estão presentes na água, mas que a estruturação das folhas ainda não está organizado.
Dê uma olhada. Não vejo organização de folha. Então, quando eu olho as salvínias aí, grupos de Pteridófitas, que a gente associa como um outro grupo de planta aquática, né? Elas necessariamente aí não têm um processo de formação de folha bem definido, tá vendo? Umas folhas achatadas aí, não vejo nervura, mesmo que exista, a gente não consegue ver um padrão corpóreo tão correto aí para esses indivíduos. A gente vai ter o Psilotum, então ele é um tipo de Pteridófita também. Dê uma olhada aí que ele tem o processo de produção dessas cápsulas de produção de esporos. Tenho aí a estrutura similar a um caule, que vai realizar o processo de fotossíntese. Folha necessariamente não é tão comum, mas ela pode aparecer em alguns momentos. Dentro ainda de Pteridófita, a gente tem os licopódios. Licopódio vai ser muito similar ao nosso próximo conteúdo, que é a gimnosperma. Eles apresentam uma estrutura reprodutiva que lembra muito a pinha, a pinha dos pinheiros em geral, que é o estróbilo das gimnospermas, uma flor primitiva das gimnospermas. Então, os licopódios já apresentam essa estrutura de uma forma muito interessante, muito próxima aí. Já tem uma ramificação muito grande, então eles já conseguem se ramificar de uma forma muito eficiente aí. Isso já é característica de Pteridófita, graças ao câmbio vascular. Sem câmbio vascular não dá para ramificar. Briófita tem galho? Não tem, porque ela não tem ramificação de câmbio vascular. Os grupos de Pteridófitas já podem ter galhos, porque eles apresentam câmbio vascular, podem ramificar. Coisa que a Briófita jamais vai poder fazer. E por último aí, a gente olha o Exetum, que quando ou a cavalinha, né? A gente olha que parece parece bambu. A gente olha para o indivíduo, parece bambu, realmente. Eu tenho uma estrutura reprodutiva ali em cima, todo o restante da estrutura corpórea realiza o processo de fotossíntese e necessariamente aí eu tenho esse indivíduo atuando nos seus eventos de desenvolvimento. Aqui foi o nosso grupinho de Pteridófita. Próxima aula a gente já começa a trabalhar plantas superiores, que é o caso aí das gimnospermas.